Agora eu vou trazer para vocês mudanças no mercado e nas carreiras. A gente vai refletir um pouquinho aí sobre tudo que está acontecendo. Então, passamos todos juntos pelo momento da pandemia, né? 2020, 2021, momentos muito delicados, né? Muito tristes, mas que mudaram completamente o mundo do trabalho. De um momento para o outro, a gente estava em isolamento social. Teve pessoas que puderam ir para o home office, outras não. Para as pessoas que foram para o home office, a gente teve ali uma mistura, né, da vida pessoal e profissional, foi um momento de muita adaptação e existiu aí uma necessidade do desenvolvimento de novas habilidades, principalmente soft skills, né, que são habilidades comportamentais. Então, quando a gente olha para essa questão do mundo do trabalho, a gente tem um grande marco na pandemia, que separa, né, esse pouco desse passado e futuro. Por quê? Porque qual é a grande diferença, né? Eu já falava sobre tendências do futuro e profissões do futuro antes da pandemia, né? Desde 2017, e uma das coisas que eu falava nas minhas palestras, né, de tendências, de coisas que iriam acontecer na próxima década, por exemplo, com a pandemia, não é que a tecnologia simplesmente apareceu. Na verdade, o que aconteceu foi a velocidade da adoção dessas tecnologias. E isso muda totalmente aí as nossas rotinas. Então, a gente tem essa adoção de novas tecnologias por todas as gerações, uma busca por qualidade de vida e saúde, a gente tendo um olhar muito mais inclusivo sobre diversidade, sobre igualdade, trazendo questões de saúde e bem-estar como pautas relevantes, né? Então, falando sobre saúde mental, falando sobre burnout, falando sobre crises de ansiedade no trabalho. Então, isso ficou muito forte diante da pandemia. A gente vendo aí gerações ativas trabalhando juntos, né? Cada um contribuindo com as suas habilidades e novos modelos de trabalho também aparecendo a cada momento. Então a pandemia ela traz um novo olhar para o mundo, né? Ela fez a gente repensar a vida, criar novos hábitos e buscar aí mais equilíbrio profissional e pessoal. E eu trago aqui um pouquinho de algumas reportagens, né? Algumas matérias que estão saindo aí no mercado e mostrando que a gente está em constante movimento, né? Então, quando a gente fala aí de transições de carreira, de profissões do futuro, né? Então, a gente falando aqui sobre o mercado de 2030, né? Como se preparar para as profissões do futuro, transição de carreira, veja como conquistar o emprego dos sonhos, mudar de carreira é o novo normal, né? Então, falando dessa fluidez aí, né? Dessas questões profissionais. Aqui trazendo muito forte essa questão da tecnologia, né? Então, o impacto da inteligência artificial nas carreiras, a alfabetização de dados, né? Como uma grande habilidade até 2030, a questão do IA aumentando, né? Aumenta a inteligência humana e não vai substituí-la. A gente está vivendo aí a chegada agora, né? Do ChatGPT, que é essa tecnologia, né, para escrita, estamos ainda muito no começo e isso cada vez mais vai se desenvolver. Sobre novos modelos de trabalho e mentalidades, né? Então, novos modelos de trabalho exigem novos benefícios, né? Entenda quais oferecer para sua empresa. A gente está falando do 4 dias de trabalho na semana, né? Várias empresas ao longo do mundo fazendo os testes, entendendo que as pessoas estão mais produtivas, né? Tendo um dia extra aí para cuidar da família, cuidar de si mesmo. E novas regras do home office e trabalho por produção, né? Então a ideia da gente trabalhar por projeto, né? Não trabalhar por horas, né? Entra às 8, sai às 6, mas sim por entregas, e isso cada vez mais vai ficar forte, né? Quando a gente fala dessa mentalidade que está mudando, então a gente tem uma mentalidade aí, né? Por que você deve começar um negócio enquanto tem um emprego, né? Então a gente vê isso
acontecendo com grandes fundadores, né? Eu sou um exemplo disso também, né? De ser carreira múltipla, trazendo o conceito de intraempreendedorismo, né? Então, quando a gente trabalha como empreendedor, só que dentro da empresa, ou até, né, ter essa mentalidade empreendedora para trabalhar no próprio negócio nosso. E aí, a pandemia ela trouxe muito isso, ela descortinou também essa questão das produtividades, né? Que a gente tem que ser o máximo produtivo, trabalhar, trabalha enquanto todo mundo dorme e assim por diante. E isso trouxe também umas questões dos nossos limites, né? Lembra, a gente falou um pouco isso lá nos pilares, né? Dos limites, eles são individuais, eu não posso me comparar com o outro. O outro aguenta, eu tenho que aguentar também, né? Somos seres únicos. Então a gente traz aí, né? Insatisfação como plano de carreira tem levado pedidos de demissão. Como líderes exaustos podem gerir equipes exaustas. Olha que situação, né? Ou desumanização marca a era da produtividade. Síndromes, né? Estamos falando aí de síndrome do burnout, síndrome, então, quando eu trabalho demais, uma outra síndrome quando eu trabalho de menos e tenho um tédio, né, ao fazer o meu próprio trabalho. Todas as questões de saúde mental, que, de novo, estão muito em pauta, né, desde a própria pandemia. E aí, um ponto que eu trago muito aqui é um olhar, o quanto a nossa percepção sobre a nossa jornada faz diferença no que a gente vai conquistar daqui para frente, né? Então, aqui tem alguns artigos que falam, né, que a nota que você dá ao seu trabalho, ao seu relacionamento, à sua saúde, ela acaba sendo preditiva para os seus comportamentos e atitudes no futuro. Então, o fato da gente estar aqui, de analisar seus dados todos juntos, vai fazer com que a gente construa futuros mais positivos, né? Que a gente tenha mais coragem para ir atrás dos nossos projetos. Uma outra reportagem aqui, né? Ele fala: você vai ter de 4 a 6 carreiras ao longo da vida. O que é preciso fazer, né? Então, trazendo aí a importância dessa flexibilidade. E entender também os nossos ciclos profissionais, né? Ele fala que a vida é curta demais para a gente fazer sempre as mesmas coisas das mesmas formas. Então agora chegou a hora da gente praticar o inédito. Trazendo um conceito que eu falo muito aqui na DT Flex, que são as habilidades flex, né? Então são habilidades que a gente adquire fora do trabalho e que a gente pode depois se posicionar, né, na carreira, que são habilidades flexíveis, habilidades transferíveis, habilidades híbridas, né? A gente pode trazer alguns outros nomes. E aí aqui algumas reportagens sobre isso, né? O que escalar montanhas ensina sobre carreiras e mundo dos negócios, 12 lições dos atletas de alto desempenho para o mundo corporativo, o que correr numa maratona pode ensinar sobre sua carreira, né? Eu, ao longo da minha jornada, eu também fui fazendo aulas de surf para saber quais eram as habilidades que eu ganhava. Já fui palhaço de hospital e ganhei várias habilidades e levei para minha carreira. Então, você também vai ser muito estimulado aqui na DT Flex a pensar dessa forma. E aí, voltando aqui, a gente fica muito clara essa questão das gerações e das diversidades, né? E da diversidade. Então, por que os talentos da geração Z não querem trabalhar em empresas como Google e Facebook? O que os profissionais com mais de 50 anos têm a ver com a diversidade? Com as 4 gerações juntas, empresas buscam soluções de como lidar com os conflitos. Então, a nossa expectativa de vida ela está aumentando cada vez mais. E a ideia é que a gente fique muito mais tempo ativo no mercado. Então, que a gente fique ativo, contribuindo com a nossa melhor habilidade, que a gente goste do que a gente faça, né? Porque não dá mais para ficar 40 anos fazendo a mesma coisa, sendo que a gente odeia, né? Então, a ideia é estamos aqui para acender suas habilidades. E a gente traz um ponto também de felicidade e satisfação no trabalho, né? Esse é um tema que está muito em pauta, né? Então, aqui, felicidade tem efeito dominó na saúde mental e ganha espaços nas empresas. 5 maneiras de se sentir mais feliz no trabalho, né? Habilidades aí da liderança, né? De pertencimento, de olhar a singularidade dos colaboradores, né?
isso trazendo aí uma liderança inclusiva, tudo isso gera satisfação e felicidade também dentro do trabalho. E para a gente fechar aqui, né, trazendo aí um profissional diverso, né, que vai ter diversas atuações, diversas carreiras. Então, lembrando lá, né, do nosso farol marítimo, imagina que nós somos né, o nosso farol e cada feixe luminoso que a gente vai emitir, né, para o mar, né, que na verdade é o mercado de trabalho, a gente vai estar mostrando um pacote de habilidades diferente, carreiras diferentes, e a gente traz aqui também, saindo, né, nas mídias, então esse profissional slash, né, que é uma nova tendência também, o fenômeno das carreiras múltiplas, carreiras em nuvem, então a gente tem visto aí vários nomes para falar sobre essas potencialidades, né, o ser multicarreira e usar ao máximo aí da sua singularidade dentro do trabalho. E aí, num contexto geral, a gente traz novos olhares, né? Então, novos modelos de trabalho, saúde e bem-estar, falando sim da necessidade de transições de carreira, de novas tecnologias e habilidades, as habilidades flex, que eu expliquei um pouquinho para vocês, que são coisas que a gente faz fora do trabalho, né? E que leva para a nossa carreira. A nossa singularidade, né? O que faz você ser diferente de outra pessoa, o que faz a Marina ser diferente de outra pessoa. A gente trazer sentido no trabalho, né? Olhar sim para as profissões do futuro, para as carreiras múltiplas, o empreendedorismo, o empreendedorismo, trazer essa questão das gerações e diversidades e satisfação e felicidade. Então, o mundo está mudando e você, né? Então, por isso que a gente está aqui a partir de agora para navegar na sua singularidade. E a minha pergunta é: você está preparado para acender suas habilidades? Que a gente vai começar agora nessa jornada Flex juntos. Vamos lá!